Espiral, espiral, esse mal me fornece poder, então eu simplesmente mato os incompetentes, primatas. Esses são os personagens especiais que vão aparecer no episódio da teoria. Agora vamos para o vídeo. Olá, pessoas, eu sou o Silver. E com isso dito, vamos começar esse vídeo. Nota do autor: os dois mortos do primeiro vídeo falaram que querem ser Shinigamis. Agora sem enrolação vamos começar o vídeo. Lojas Urahara. Urahara diz: você quer entrar em um colégio para ficar de olho em 3 Shinigamis? Fujimaru responde: sim, é isso mesmo. Urahara contradiz: mas você tem cara de um homem de meia idade. Com isso Fujimaru fala: meu caro Urahara, tem algo que eu nunca disse para você nem para Yoruichi. Assim Urahara fala: como assim? O que você tem escondido da gente? Ao terminar da frase Urahara fica em choque ao ver o Fujimaru dizer: Shikai desperte calamitas. Assim o corpo de Fujimaru rejuvenesce para uma aparência de adolescente. Assim Fujimaru fala: sim, eu escondi o fato do poder da minha Shikai. Assim Urahara grita de emoção e fala: me conta todos os detalhes da sua Shikai. Fujimaru diz: ela me permite voltar no tempo do meu corpo, até 1000 anos de limite, ou seja, eu posso rejuvenescer ou voltar no tempo antes de um ferimento grave. E também posso fazer isso com qualquer pessoa que encostar na Zanpakuto. Com isso Fujimaru vai até o colégio e se matricula lá, porém em seu primeiro dia de aula, algo chama a sua atenção. Fujimaru se apresenta na sala do Ishigo. Muito prazer, meu nome é Fujimaru. É só de abrir seus olhos Fujimaru acaba vendo 2 pessoas de certas formas em comum, então ele questiona: Beru e Hugo. Com isso ambos os adolescentes desconhecidos falam: Suguru. Assim o Fujimaru diz: a gente conversa no intervalo. Assim como dito, deu a hora do intervalo e o Fujimaru puxou ambos até um canto isolado e fala: caramba, há quanto tempo que eu não vejo vocês. Assim ambos falam: cara, a gente tem apenas 16 anos, então não faz tanto tempo assim. Com isso o Fujimaru desacreditado diz: gente, eu tenho mais de 250 anos, sim, eu sou um Shinigami. E eu sozinho consegui socar a cara do Aizen. Com essa afirmação ambos ficam em choque. Porém Yorishi fala: mas não faz sentido, eu e o Camus nascemos na mesma época que o Ishigo. Fujimaru responde: não faz sentido mais, vamos até a loja do Urahara. Camus fala: agora? Fujimaru responde: sim, agora vamos embora. Com isso sem ninguém ver, o Fujimaru pula da janela do 2º andar, enquanto segura o Camus e o Yorishi. Assim eles vão até as lojas Urahara. Urahara diz: vocês são Shinigamis novatos que ficaram presos na forma humana. Camus e Yorishi responde: sim. Com isso Urahara entrega para o Fujimaru 2 luvas de apreensão de almas, onde consiste em separar a alma do corpo. Assim rapidamente o Fujimaru acerta 2 tapas no Camus e no Yorishi. Com isso ambos ficam em suas formas de Shinigami. Assim Fujimaru fala: novatos vão para o campo de treinamento. Com isso Fujimaru, Camus e Yorishi vão ao campo de treinamento. Ao chegar lá o Fujimaru fala: vocês vão ficar aqui treinando até descobrirem o nome da Zanpakuto de vocês. Com isso ambos sentam no chão e começam a meditar até entrar em conexão mental com suas Zanpakutos. Assim Fujimaru diz: em algumas horas eu volto para ver o que vocês. Com isso o Fujimaru vai até a praça, e com isso ele vê a Rukia e o Ishigo. Enquanto o Ishigo foi salvar a criança, Fujimaru chega na Rukia e fala: olá Kutiki, como vai seu irmão? Em um susto a Rukia tenta acertar um soco que é facilmente parado por Fujimaru. Rukia fala: quem é você e como você sabe do meu irmão? Assim Fujimaru responde: não esquenta, eu não sou seu inimigo, porém você sabe que você fez algo que não devia. Assim em uma cara de choque a Rukia diz: como você sabe disso? Mas ao terminar da frase ela vê que Fujimaru sumiu. Assim nos é mostrado Fujimaru chegando na sua casa, e ligando a televisão ele começa a maratonar Yu-Gi-Oh!
Com isso o Fujimaru assistia a primeira temporada inteira e volta para o campo de treinamento do Urahara. Ao chegar lá ele se depara com o Camus e o Iorishi soltando e alegria por descobrirem o nome da sua Zanpakuto. Então Fujimaru fala: já tava na hora, né? Agora vamos descobrir a Shikai de vocês. Com isso ambos entram em modo de ataque. Fujimaru diz: começa aí Iorishi. Assim como dito, Iorishi em sua posição de ataque diz: vamos mostrar para eles a verdadeira beleza, Apolo. Com isso a lâmina de sua Zanpakuto fica em coloração vermelha e uma marca aparece em sua testa. Assim sem pensar duas vezes o Fujimaru ataca o Iorishi, cujo o mesmo consegue esquivar do ataque. Visão do Iorishi. Tudo ficou mais lento, e consigo ver os órgãos e músculos meu oponente. Assim sem ele perceber Fujimaru pula para atacá-lo onde inconscientemente ele desvia. Ao esquivar Iorishi fala: você tá maluco me atacando do nada? Fujimaru responde: não esqueça que vocês ainda estão em treinamento, agora sua vez Camus. Com isso Camus diz: vamos mostrar o que o Zero Absoluto pôde fazer Toshida. Assim um grande ar frio é formado e começa a cobrir o corpo do Camus, assim fazendo um manto branco. Assim Fujimaru diz: tá estiloso. Após dizer isso, Fujimaru em um passe relâmpago tenta acertar um soco em Camus, porém em uma grande velocidade ele tenta acertar o Fujimaru com espinhos de gelo, mas só acerta a projeção de velocidade formada pelo Fujimaru. Com isso Fujimaru fala: legal, sua Shikai aumentou sua velocidade e lhe proporcionou poderes de gelo. Assim eles desativam suas Shikais, com isso ambos caem no chão de cansaço. Time skip. Porque tem mais filler do que história. Começamos da parte do Byakuya e do Renji vendo a Rukia. Onde vemos que tem alguém observando eles também. Assim Renji vai atacar Rukia, porém chega o Uryu e a salva de um ataque fatal, e quando Uryu ia ser rapidamente derrotado, chega Ichigo que começa a lutar de igual para igual com Renji, cujo em uma luta equilibrada, o Capitão Byakuya corta Zanpakuto do Ichigo, mas quando Byakuya iria atacar o Ichigo, chega uma pessoa misteriosa acertando uma joelhada na cara do Byakuya e grita: há quanto tempo, Byakuya, como você tá? Assim Byakuya é jogado contra uma parede. Assim rapidamente Byakuya tenta acertar um soco que é dificilmente defendido e diz: já faz bastante tempo, Fujimaru, aparentemente o tempo te deixou mais novo. Fujimaru responde: é como você tem passado, Byakuya. Assim todos em volta ficam chocados ao ver um colega de sala / desconhecido estando lutando com um capitão. Com isso Fujimaru grita: entra na festa também Iorishi. Com isso Iorishi acerta um soco na cara de Renji e fala: por que eu tenho que lutar com esse fraco? Assim Fujimaru fala: agora que estamos igualados cada um com uma dupla, que tal uma luta, Byakuya? Byakuya responde: sinto muito te desapontar, mas você já sabe que temos que levar a Rukia agora. Fujimaru fala: Byakuya, vamos fazer assim, avise o capitão Yamamoto que Ryokas vão invadir a Sociedade das Almas para salvar a detenta Rukia Kutiki antes da execução. Byakuya responde: então você fez a sua escolha, saiba que todos os capitães vão te ver como inimigo. Fujimaru diz: eu vou fazer essa aposta, você mesmo sabe que eu derrotaria muitos capitães, e também avise a Soifon, que a gente com certeza vai se ver. Assim Fujimaru diz: leve seu tenente logo, ele tá bem ferido, aparentemente ele não aguentou um duelo com o meu discípulo. Assim nos é mostrado o resultado da luta de Renji e Iorishi, onde acaba com Iorishi segurando o Renji, que está totalmente ensanguentado. Assim em um passe relâmpago Byakuya pega a Rukia e Renji diz: nós veremos novamente, Fujimaru. Com isso Ichigo fala todo indignado: como você pode deixar aquele idiota levar ela? Em um rápido movimento Fujimaru acerta um soco na barriga do Ichigo, assim fazendo que ele apagasse. Fujimaru fala: vamos, não temos muito tempo para treinar esse moleque. Assim chegamos na casa do Urahara, e Fujimaru pega um balde de água fria e joga em Ichigo enquanto grita: seu idiota, acorda logo, a gente não tem tempo para você ficar dormindo. Com isso o Ichigo acordar. Fujimaru fala:
Sua amiga foi levada pela sociedade das almas e ela será executada, o que você fará? Assim Ichigo lembra de tudo o que aconteceu e fala. Precisamos salvá-la. Assim Fujimaru sorri e fala. Era isso que eu queria ouvir. Urahara leve o jovem Ichigo lá para baixo. Vamos começar o treinamento dele agora. Assim o Ichigo despertara seus poderes de ceifador um dia antes. Dia seguinte. Fujimaru fala a Ichigo Kurosaki, você vai lutar com o meu discípulo, para treinar seus poderes e habilidades. O Ichigo concorda e fala. Mas com qual eu vou lutar? Com o cara que desceu aquele ruivinho na porrada ou aquele outro ali? Fujimaru diz. Você vai lutar contra o Camus, ele vai te ensinar a usar os seus poderes de Shinigami. Com isso o Ichigo aprende a usar o seu Gitsuga Tenshou. Fujimaru fala. Finalmente está pronto, Urahara chame a Yoichi e peça para ela trazer aquela garota junto. Com isso após ela chegar com a Orime, todos descem para o campo de treinamento do Urahara. Assim o Yoichi, Camus, Fujimaru, Orime e a Yoichi passam pelo portão e chegam na Sociedade das Almas. Com isso Camus e o Yoichi ficam animados enquanto Fujimaru fala. Vamos passar logo pelo portão principal, ao passar de lá, vamos nos separar. Os grupos vão ser eu e a Yoichi. Ichigo, Yoichi e Orime, e por último Camus fica sozinho. Ao terminar da frase Camus diz. Por que eu vou sozinho? Fujimaru responde. Porque você queria testar a sua força. Assim eles se aproximam do portão cujo o mesmo se fecha, e do meio da fumaça sai um cara grandalhão. Fujimaru fala. E aí de Tambo, você quer abrir o portão ou eu devo te quebrar? Assim assustado de Tambo abre o portão porém começa a soar frio ao ver o capitão Gin Ishimaru. Em um piscar de olhos Gin ataca o de Tambo e quando Gin iria falar algo Camus quase acerta um soco na cara de Gin cujo o mesmo diz. Vejo que o ex-tenente Fujimaru te treinou bem. Com isso em um passo relâmpago Fujimaru chega ao lado de Gin e diz. Eu apenas te poupei por ser uma criança naquele dia. Mas vejo que você cresceu sua vigora. Assim o Gin some do local. Ichigo fala. O que você disse pra ele? Fujimaru responde. Nada que te interesse, agora vamos nos dividir. Com cada grupo formado todos vão em direções opostas uns dos outros. Agora vamos acompanhar o grupo Ichigo. Yoichi fala vamos nessa direção. Com isso eles encontrariam o careca da divisão do Kenpachi, que a luta seria a mesma entre o Ichigo e ele. Porém quando o careca pergunta quem treinou o Ichigo ele fala. Eu não tive bem um mestre já que eu fui treinado por 4 pessoas porém com certeza o mais forte era o Fujimaru. Com isso o careca trava e diz. Fujimaru lendário tenente que recusou a proposta de ser um capitão, dizem que ele é mais forte que o próprio capitão Zaraki Kenpachi. E o resto aconteceria como a história original. Assim ao continuar da história com esse grupo eles encontram com Renji onde o Yoichi fala. Ichigo descanse, pode deixar que eu cuido desse fraco. Assim Renji fica puto e grita. Não me subestime. Assim despertando sua Shikai. Sem se intimidar Yoichi rapidamente faz múltiplos cortes não fatais em Renji onde o mesmo não consegue entender como aconteceu, quando Renji iria contra-atacar, Yoichi fala. Acabou e enfinca sua Zanpakutou na barriga de Renji. Onde Renji fala. Eu não pude evitar que a Rukia fosse para os Kutikis, então agora lhe peço por favor a salve. Antes de retirar sua Zanpakutou, Yoichi fala. Aquele moleque cabeça de cenoura vai salvá-la. Assim Renji sorri e desmaia. E aí como na história original Aizen se faz de morto. Agora continuando com o grupo do Ichigo, ele acabam trombando com Zaraki Kenpachi. Cujo o mesmo diz. Você moleque do cabelo grande, só de olhar pra você eu consigo ver que você é forte, então não me decepcione. Assim o Yoichi fala. Cai dentro. Com isso ambos puxam suas Zanpakutous e com isso Yoichi diz. Ichigo vai na frente com a Orime porque eu vou lutar com tudo que eu tenho. Ichigo balança sua cabeça em sinal de entendido enquanto pega a Orime nos braços e vai embora com a Orime ficando toda preocupada com o Yoichi. Assim Kenpachi fala. Vai eu deixo você acertar o primeiro ataque. Assim Yoichi faz um corte profundo em Kenpachi onde o mesmo começa a rir e diz.
Era isso que eu estava procurando, um oponente de verdade. Assim, sem pensar duas vezes, o Kenpachi arranca o tapa-olho da cara e começa a liberar seu Reiatsu. Assim, em outro lugar, Fujimaru diz: merda, não era pra isso ser tão rápido. Vamos rápido, Yoidashi. Temos que ir para a direção do grupo do Ishigo. Estou sentindo o Reiatsu do Kenpachi sendo liberado. Assim, os dois dão meia volta e começam a correr na direção do Reiatsu. Assim, voltando para a batalha, o Yorishi com um lindo olhar calmo pensava: puta que me pariu, ou eu ativo minha Shikai ou eu vou de arrasta. Assim ele fala acorde a Apolo. Ao dizer isso, uma marca cresce em seu rosto e sua lâmina fica vermelha. Com isso, o Reiatsu se iguala com a de Kenpachi. E aí começa a batalha mortal. Porém, quebra de gelo. Vamos ver como anda o Camus. Camus fala: cara, eu derrotei uma frota inteira de Shinigamis e não vem ninguém mais forte me enfrentar. Ao terminar da frase, literalmente nada acontece. Assim, vamos voltar para a luta do Kenpachi. Yorishi começa a ver os órgãos do Kenpachi e com isso ele lembra de uma coisa que Fujimaru lhe disse, que foi: faça um ataque com toda a sua força na cara do seu oponente, pode apostar que ele com certeza vai apagar. Assim, de volta ao mundo real, Kenpachi prepara para fazer um corte pesado em Yorishi. Yorishi faz o mesmo utilizando um corte pesado para contra-atacar. Assim, ao chocarem suas Zanpakutous, ocorre uma grande explosão cujo mesmo abre uma grande cortina de fumaça. Assim, ambos fazem ataques rápidos e bem eficazes contra o outro, porém, Yorishi bloqueia a Zanpakutou de Kenpachi e com toda a sua força ele acerta uma cabeçada no Kenpachi, onde depois de alguns segundos o mesmo cai no chão. Ao terminar da luta, vemos duas figuras aproximando do campo de batalha, e não é ninguém menos que a Yorishi e o Fujimaru. Assim, Fujimaru pega o Yorishi, que estava inconsciente, pois o uso de sua Shikai o desgastou muito. Assim, a Yorishi e o Fujimaru levam o Yorishi para um lugar para descansar. Assim, quando ele acordar, Fujimaru fala: moleque, você tá todo quebrado. Yorishi fala: mas é claro que eu tô, afinal eu lutei com um Kenpachi. Assim, a Yorishi chega na sala e diz: realmente, garoto, você é impressionante. Você teve algumas semanas de treino com o Fujimaru e já tá no nível de um capitão. Assim, a Yorishi começa a se transformar na forma humana. Com isso, o Yorishi começa a ficar vermelho ao ver o corpo nu de Yorishi. Assim, todo puto, o Fujimaru fala: Yorishi, eu vou te matar de você não parar de olhar. Assim, Yorishi fecha os olhos enquanto a Yorishi fala: eu amo quando você fica com ciúmes. Nota do autor: se enquanto estávamos no mundo humano, a gente se aproximou daquela forma. Fim da nota. Assim, Fujimaru pergunta: Yorishi, para onde o Ishigo foi? Yorishi responde: ele avançou para a prisão junto com a Orihime. Fujimaru responde: obrigado, agora pode deixar comigo. Assim, Fujimaru vai embora do local. Ao se aproximar da prisão, ele sente a pressão espiritual do Byakuya e diz: agora sim. Ao chegar lá, ele vê o Ishigo todo cortado. Com isso, ele pega o Ishigo e a Orihime e diz: Byakuya, toma cuidado, esse moleque aqui quer pegar a sua irmã, só que de outro jeito. Assim, a Rukia fica vermelha e Byakuya diz: treine bem esse moleque, pois caso o contrário eu vou matá-lo da forma mais brutal possível. Com isso, o Ishigo, que ainda estava consciente e vermelho, diz: tinha necessidade. Assim, eles vão até o local seguro onde estava Yoidashi e o Yorishi. Tudo aconteceria igual à história original, onde todos treinaram para despertar suas bancais, menos o Camus, que está praticamente solando figurantes por aí. Porém, enquanto o Ishigo e o Yorishi treinavam para despertar suas bancais, o Fujimaru e a Yorishi estavam brincando de brincadeiras adultas, se é que você me entende. Assim, cortamos para o Camus enfrentando mais um batalhão de Shinigamis. Ao terminar de lutar com todos, aparece um capitão e diz: parece que hoje não é o seu dia de sorte. O meu nome é Toshiro Tsugaya e eu serei seu oponente. Assim, ambos puxam suas Zanpakutous e começam a fazer golpes rápidos que acabam se igualando na velocidade. Com isso, ambos pegam distância e o Toshiro fala: você é forte, então devo te levar a sério, Bankai. Assim, Toshiro é honesto em uma forma dracônica de gelo. Com isso, Camus fala:
Finalmente era isso que eu queria. Vamos mostrar quem tem o maior poder de gelo. Toshida. Assim Camus ativa sua Shikai e é tomado por um manto branco. Assim começa o embate de golpes de gelo. Em volta do campo de batalha estava se formando um grande vendaval congelante. Assim suas Zanpakutous colidem em grandes cortes congelantes. Final da luta acaba com os dois quase congelados por completo. Assim o Fujimaru aparece no céu e diz: eu te deixo algumas horas sozinho e você já tá todo ferrado. Vamos logo embora para o lugar seguro, mas antes. Fujimaru perfura o Toshiro com sua Zanpakutou e diz: voltei ao estado normal. Assim o corpo de Toshiro volta para o estado em que estava antes de lutar com Camus. Com isso Fujimaru leva o Camus para o campo de treinamento e coloca ele para treinar após ele ser curado. E assim chegamos ao dia da execução de Rukia. Nota do autor: o Renji não traiu Byakuya, pois ele ainda está com graves ferimentos. Agora voltando. Algo para a Fênix da execução, e não são nada mais do que o Yorishi e o Ishigo parando a Fênix. Porém quando a Fênix iria atacar novamente, Yorishi fala: devore tudo o dragão negro. Com isso um grande dragão de chamas negras sai da Zanpakutou de Yorishi. Com isso o dragão devora a Fênix da execução. Yorishi fala: agora é com você, Ishigo. Assim como na história original, Ishigo quebra aquela coisa de madeira que eu não sei o nome. Assim salvando a Rukia e a segurando nos braços. Assim o Yorishi fala: ô idiota, leva ela até o Camus, ele tá ali. Assim o Ishigo joga a Rukia longe e o Camus a segura no ar e começa a meter no pé. Assim a capitã Soifon fala: vamos, o que vocês estão esperando, peguem eles. Assim os tenentes vão atrás do Camus, porém o Ishigo os impede e após isso o Ishigo bloqueia o golpe de Byakuya e acontece aquela mesma luta. E enquanto isso acontece, alguém pula em cima da capitã Soifon e diz: oi Soifon, sentiu saudades? Assim a Soifon diz: seu idiota, por que você demorou tanto? Eu estive esperando vocês dois. Assim Fujimaru fala: bom, eu já sabia que você iria sentir a minha falta, mas não sabia que você estava carente. Com isso a Soifon, meio vermelha, aperta um soco em Fujimaru e diz: seu idiota, por que vocês foram com o exilado do Urahara? Fujimaru responde: porque eu não podia ficar aqui porque o Aizen é um traidor da Sociedade das Almas e ele forjou tudo para que o Urahara fosse exilado. Soifon indignada diz: mas Aizen está. Fujimaru responde: isso é apenas uma ilusão de Aizen. O capitão Gin ajudou ele a plantar a ilusão. Com isso Soifon fala: droga, por que vocês não me levaram? Fujimaru fala: é porque você é importante para mim e eu não podia deixar que você perdesse tudo que você tem para se exilar. Com isso a Soifon fica toda vermelha e diz: Fujimaru. E taca-lhe um beijão de língua. Assim do nada a Yoidashi aparece e fala: eu não esperava que você fosse um baita garanhão, Fujimaru. Assim Fujimaru sai do beijo e diz: eu posso explicar. Yoidashi responde: está tudo bem, eu não me importo em compartilhar você com a minha discípula. Assim Yoidashi também beijam o Fujimaru. E com isso a batalha do Ishigo e do Byakuya acaba e com o mesmo resultado. Porém no final das frases originais do Byakuya ele diz: Ishigo Kurosaki, você me mostrou que você é digno de namorar a minha irmã, então proteja a Rukia. Assim meio vermelho o Ishigo fala: muito obrigado, Byakuya. Assim Camus volta e diz: já acabou, isso foi até mais rápido do que eu pensei. Assim a traição de Aizen começa com ele falando: me entregue a Rukia ou eu lhe matarei. Com isso Camus esquiva do ataque de Aizen e vai para o lado de Fujimaru. Fujimaru se prepara para lutar com Aizen, porém algo acontece. Fujimaru se levanta e seus olhos ficam vazios. Yoidashi, Soifon e Camus ficam sem entender nada. Porém Camus nota que os olhos de Fujimaru estavam vazios. Assim, Fujimaru com uma voz distorcida diz: Aizen. Assim Camus fala: se afastem do Fujimaru, ele não está consciente. Com essa afirmação, os olhos de Fujimaru ficam negros com pupilas roxas. E ele coloca a mão na cara e grita: Aizen. Assim uma máscara rola ou forma em seu rosto.
Com isso Byakuya diz. Isso aconteceu também com o Ichigo. Assim Byakuya entra na frente de Fujimaru para pará-lo e diz. Se acalma Fujima. Antes que ele terminasse a fala, Fujimaru corta o braço direito de Byakuya e fala. Sai da minha frente, seu arrombado, eu vou matar o Aizen. Com isso todos no local ficam em choque. Assim, em um mundo consciente Fujimaru desperta e vê uma mulher de cabelos negros e longos que está com uma máscara hollow. Assim ele diz. Aiyama é você. Assim ele corre e abraça Aiyama enquanto fala. Desculpa, se eu fosse mais forte eu teria te salvado. Assim ela responde. Você me salvou, naquele momento que sua Zanpakutou começou a brilhar enquanto estava na minha barriga, ela acabou me selando dentro de você. Então sempre estaremos juntos. E para cortar o clima ela fala. Mas nesse meio tempo eu vi você com a Yoichi e a Soifon, alguma para dizer antes da sua morte? Fujimaru responde. Sabe como é? Assim Aiyama acerta um soco na barriga de Fujimaru e diz. Vamos falar disso depois que eu matar o Aizen. Com isso Fujimaru fala. Por favor não mate o Aizen ainda, eu tenho uma coisa pra FA. Aiyama fala. Eu sei que você é um encarnado nesse mundo. Quando eu vim parar aqui, eu tive acesso às suas memórias. E com isso eu vi um pouco da sua vida passada. Eu sei que você precisa do Aizen vivo por enquanto, então tá bom. Assim ela passa o controle pro Fujimaru. Agora vamos recapitular tudo que aconteceu enquanto ele estava no mundo consciente dele. Camus vai pra cima do Fujimaru e diz. Eu sei que isso não vai te segurar por muito tempo mais. Com isso ele congela o Fujimaru que rapidamente se descongela por estar com o controle total da Bankai Calamitas e a máscara Hollow. Assim ele começa a cortar o Aizen insanamente e com isso ele corta o olho direito de Aizen. Assim Aizen pega todo mundo que tem aqui e pega-o junto ao Hogyoku e foge do local. Com isso o Fujimaru fica parado e retira a máscara Hollow da cara e diz. Essa foi quase. Bom, agora eu tenho que cuidar do Byakuya. Assim Fujimaru fala. Byakuya segura o seu braço, porque eu vou usar o meu poder. Assim como dito o Byakuya segura o seu braço, enquanto o Fujimaru volta no tempo do corpo do Byakuya para que seja ele antes da batalha com o Ichigo. Yorishi fala. E agora o que a gente faz? Fujimaru fala. Agora vamos descansar para voltar para casa. Assim nossos heróis vão para a divisão médicos da Unohana. Assim o Camus vai até a Tenente Kotetsu e a chama para sair. Com que impressionantemente ela aceita sem precisar do roteiro. Assim com o Fujimaru, ele está fazendo aquelas coisas divertidas com a Soifon e a Yoichi. Enquanto o Yorishi fica com Orime vendo a paisagem. E o Ichigo pede a Rukia em namoro. E aqui terminamos esse vídeo. Olá de novo pessoas, eu sou o Silver e vim pedir para que vocês comentem ideias de fics para me ajudar aí, porque eu sou péssimo em usar a imaginação. E por favor deixem um like aí, tchau pessoas.